estão na luta para garantir a sua sobrevivência, mulheres que se colocam para o mundo com um olhar diferenciado. Então, quer dizer, primeiro, dessa satisfação da Secretaria de Estado da Mulher de poder estar aqui com vocês. Quero cumprimentar o meu colega como professor, que eu também sou professora, Nilson Ponciani, com quem a gente tem a alegria de fazer essa parceria, que não é a primeira parceria, né, que o Instituto Federal Brasília ajusta com a Secretaria da Mulher para que a gente possa responder à demanda das mulheres no Distrito Federal. Nós já fazemos, por exemplo, Mulheres na Construção, que é uma parceria, viu, Elza? E aí quero agradecer por nos receber, por acolher essa demanda e dizer que a ação aqui do IFB para nós é extremamente importante. Cumprimentar meus colegas, né, da Secretaria do Trabalho, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Pequena Empresa, não é isso? Mas eu queria cumprimentar uma mulher, viu, Vilma? Quero cumprimentá-la, em nome de quem eu cumprimento todas as mulheres que participam dessa cooperativa. Cumprimentar os professores, porque é com a distinção dos professores do Instituto Federal Brasília, que são professores reconhecidamente qualificados em todo o Brasil, que nós podemos, né, ter a certeza, a convicção de que o resultado do trabalho aqui será um resultado de excelência. Então, em nome da Camila, quero cumprimentar a todos os demais colegas professores aqui do Instituto. Pois bem, a Secretaria de Estado da Mulher, ela é uma secretaria muito jovem. Ela é uma secretaria que tem apenas 2 anos e 5 meses, criada pelo governador Agnello. É uma secretaria que tem uma tarefa gigantesca, porque a ela foi dada a incumbência de implementar, formular política para todas as mulheres. Ou seja, nós estamos falando de um universo de 52,49% da população. Ou seja, estamos falando de um universo gigantesco. Aceitar esse desafio para nós é motivo de muita alegria, porque significa colocar em curso um conjunto de ações, de sonhos, de expectativas que nós mulheres temos, de termos uma realidade social onde sejamos reconhecidas como ser produtivo, como ser de igualdade, onde nós possamos ter vida em abundância, vamos dizer assim. Então eu penso que essa é a grande possibilidade. A Secretaria de Estado da Mulher, ela se organiza da seguinte maneira. Nós trabalhamos com 2 eixos centrais. Um primeiro, que é o eixo de enfrentamento à violência, que vocês acompanham aí, né, que tem uma subsecretaria destinada a essa questão, que é uma questão extremamente importante, grave, e que a gente vem perseguindo de forma muito contundente. Mas nós temos clareza que não basta fortalecermos os equipamentos de enfrentamento à violência. Uma das formas de enfrentar a violência contra a mulher é, inclusive, garantindo a autonomia dessas mulheres, para que elas tenham acesso à renda, para que elas conheçam a sua realidade. É também uma forma de enfrentamento às demais violências, não só a violência que ocorre no ambiente doméstico, mas a violência que ocorre até mesmo no mundo do trabalho. Porque, como disse a nossa presidenta Dilma, no dia que lançou o programa A Casa da Mulher Brasileira, e que nós teremos a Casa da Mulher Brasileira aqui, ela disse assim: é violência quando a mulher apanha, é violência quando a mulher é xingada, mas é violência quando a mulher trabalha e recebe um salário inferior àquele que recebe o homem para fazer a mesma coisa, tá certo? Ou seja, recebe um salário inferior apenas por ser mulher. E é dessa violência que nós estamos aqui para tratar, ou seja, de trabalharmos para empoderarmos as mulheres, para que elas possam se colocar no outro patamar. E não tem uma forma mais acertada de construirmos isso, senão por meio de ações como essa que vocês estão fazendo aqui, associando-se, trabalhando em rede, de forma articulada, as mulheres se juntando e nós, governo federal e local, também nos juntando para dar respostas a essa complexidade toda, que é fazer com que as mulheres, né, estejam bastante fortalecidas. Nesse sentido, eu quero dizer que eu tenho um privilégio muito grande. Eu tenho ao meu lado, construindo a política para as mulheres, a secretária Sandra de Cross, que é acompanhada da Cláudia, do Matheus, da Jocilene, que eu vi aí, de uma equipe que é uma equipe pequena, mas ela tem conseguido responder à demanda das mulheres no Distrito Federal nas mais diferentes frentes. Porque a área dela, diferentemente da outra, é a que responde por pensarmos a mulher em totalidade do ponto de vista da saúde,
Então nós estamos lá discutindo com o secretário de saúde para garantir, seja a carreta da mulher, seja agora a vacina do HPV, sejam as condições para garantir vida digna e que a mulher não seja olhada apenas como um útero, como uma mama, mas que a mulher seja olhada como um ser social, um ser de cultura, um ser que tem história e que não dá para chegar ao médico e ser examinada apenas a parte do corpo que está apresentando um problema, porque muitas vezes esse apresentar do problema é resultado de um conjunto de outras coisas. Estamos trabalhando também na perspectiva, né, da mulher cidadã, o que a gente chama de mulher cidadã, que é o E de mulher cidadã, onde buscamos levar informação, formação, para que as mulheres possam agir. E aí nós discutimos desde o direito da mulher, os direitos, até mesmo a questão da Lei Maria da Penha, trazendo as informações, numa atividade também extremamente interessante desenvolvida pela Subsecretaria de Políticas, onde, por meio de atividades lúdicas e de debate, as mulheres têm consciência da realidade em que vivem e de como podem agir. Mas também atuamos na educação, tá certo? Na expectativa mesmo de mudarmos a realidade, contribuirmos para mudar a realidade. Nós temos a convicção de que se a mulher padece de todas essas dificuldades, né, ela é tratada de forma desigual, seja no mundo do trabalho, na sociedade em geral. Isso é resultado de uma lógica que foi construída social e historicamente pela humanidade. Nós temos a clareza que cabe a essa mesma humanidade, cabe a essa mesma sociedade, historicamente, buscar levantar os elementos para desconstruí-la. E desconstruir esse tipo de cultura machista, patriarcal, que domina as mulheres, não é tarefa fácil, não é tarefa de um dia. É uma cultura milenar, portanto, precisará de muito caminhar para que isso ocorra. Mas nós precisamos dar os primeiros passos. E os primeiros passos só serão dados se a gente tem a escola, se a gente tem a educação lado a lado nessa empreitada. E é nesse sentido que nós garantimos junto ao Conselho de Educação a aprovação de uma resolução que estabelece que nas escolas do Distrito Federal, sejam elas públicas ou particulares, da educação básica, quer dizer, do pequenininho ao ensino médio, nós teremos as discussões acerca da desigualdade de gênero. Aquilo que Conciane falava aqui, nossas meninas, nossos meninos, desde pequenininhos, precisam compreender que o fato de termos diferenças biológicas, fisiológicas, não justificam a desigualização que a sociedade nos impõe. E se eles aprendem dessa maneira, quando pequenininhos, eles vão crescer com um novo olhar, com um olhar de tolerância, com um olhar de respeito, compreendendo que somos iguais, ainda que sejamos diferentes do ponto de vista fisiológico. Então esse é o grande desafio. E o que nós queremos concretamente nessa caminhada de construção de nova cultura é que as mulheres, a gente conquiste aquilo que é fundamental para mudarmos a sociedade, que é a emancipação das mulheres, que passa por processos como esse, da autonomia, mas que precisa de uma caminhada mais alargada para que a gente possa ter aquilo que queremos, que é uma sociedade onde caibam todos e todas, uma sociedade de justiça social, uma sociedade onde as mulheres sejam tratadas como iguais. Porque a sociedade só avançará concretamente se as mulheres conseguirem a sua emancipação. A emancipação das mulheres implica a emancipação de todo o resto. Então é essa a minha leitura, né, dessa realidade para vocês. Quero desejar um bom trabalho, agradecer a todos e a todas por essa parceria e dizer para vocês, vocês são vitoriosas. E vocês têm uma responsabilidade gigantesca, porque as 50 mulheres desse programa representam também um exemplo para as outras mulheres que estão aí e que precisam se associar, precisam se juntar. E que eu não tenho dúvidas que depois da experiência de vocês, muitas outras acorrerão para esse programa. Então vocês são vitoriosas porque estão aqui, mas representam também a vitória das mulheres e têm uma responsabilidade grande no sentido de levar esse tipo de comportamento e de empoderamento para as demais mulheres. Então parabéns à cooperativa, parabéns ao IFB, à Secretaria do Trabalho, parabéns, eu diria, a todas as mulheres e parabéns a Sandra. Muito obrigada, boa tarde.